Por mais de 3 décadas, a Califórnia viveu à sombra de um predador invisível, estuprador, assassino, ladrão meticuloso. Ninguém sabia quem ele era, mas todos temiam que ele pudesse ser qualquer um vizinho, um amigo, um policial. Entre 1974 e 1986, ele cometeu mais de 120 invasões domiciliares, 51 estupros confirmados e 13 assassinatos brutais. Agia com precisão cirúrgica, conhecia as táticas da polícia e escapava como um fantasma. Ele foi o Visalia Ransacker, o East Area Rapist, o Original Night Stalker, mas ficou eternizado como Golden State Killer. Durante 32 anos, seu nome permaneceu um mistério, até que uma técnica genética inédita revelou o impensável. O monstro que aterrorizou a Califórnia era um ex-policial, casado, pai de família, um homem acima de qualquer suspeita. Como ele conseguiu se esconder por tanto tempo? O que levou um agente da lei a se tornar o criminoso mais temido do estado? E como a ciência forense virou o jogo? Na década de 1970, a Califórnia era um lugar de contrastes. Enquanto o sol brilhava sobre os subúrbios em expansão e a promessa do sonho americano parecia mais viva do que nunca, uma onda silenciosa de terror se espalhava pelas cidades. Era uma época em que as portas ainda se mantinham destrancadas, em que vizinhos confiavam uns nos outros, e a sensação de segurança fazia parte da rotina. Mas tudo isso começou a ruir quando, em Visalia, uma pequena cidade do interior, uma série de arrombamentos chamou a atenção da polícia. Alguém entrava nas casas, revirava gavetas, deixava sinais inquietantes, mas quase nunca levava nada de valor. O invasor parecia mais interessado em observar, estudar, aprender. Era como se estivesse ensaiando algo maior, e estava. Mas antes de eu te contar uma das melhores histórias de crimes, confere se já está inscrita no canal, para não perder os melhores vídeos de True Crime. Quando o East Area Rapist começou a atacar em Sacramento, a escalada foi brutal. Mulheres eram violentadas dentro de suas próprias casas, muitas vezes na presença de seus parceiros, que eram rendidos, amarrados e forçados a escutar. O criminoso empilhava pratos nas costas dos homens e dizia que, se ouvisse um único som, mataria a mulher ali mesmo. O medo tomou conta do estado. A cada novo ataque, a imprensa noticiava com pânico e a população exigia respostas. A polícia, porém, estava perdida. As autoridades de diferentes condados não conectavam os casos, até porque ele mudava de região, de tática e até de nome. E enquanto o terror avançava para o sul da Califórnia, transformando-se em assassinatos brutais atribuídos a um novo criminoso, o verdadeiro responsável desaparecia nas sombras, invisível, indetectável, incontrolável. O que ninguém sabia era que o homem por trás de tudo já havia usado farda, distintivo, e conhecia melhor do que ninguém os bastidores da lei. Tudo começou em 1974, na cidade de Visalia, onde uma série de mais de 120 invasões domiciliares ganhou um nome: Visalia Ransacker. O invasor revirava gavetas, espalhava objetos, roubava itens pessoais, como calcinhas e fotos. Em uma dessas ocasiões, o professor universitário Claude Snelling tentou impedir o sequestro de sua filha e foi baleado na frente de casa. Foi o primeiro assassinato ligado a Joseph DeAngelo, mas ninguém sabia disso ainda. Depois, o Ransacker desapareceu e em 1976 surgiu um novo nome no condado de Sacramento: East Area Rapist. Dessa vez, ele não se limitava a invadir, ele estuprava, estudava a rotina das vítimas, telefonava dias antes dos ataques com respirações pesadas ou frases enigmáticas, entrava silenciosamente, rendia casais, amarrava os homens com cordas e cobria seus corpos com pratos, dizendo que qualquer som os condenaria. A crueldade era metódica. Ele passava horas dentro das casas, comia, bebia, mexia em objetos e desaparecia tão rápido quanto surgia. E mesmo com a intensa cobertura da mídia, parecia estar sempre um passo à frente da polícia. Em 1978, o terror escalou ainda mais. O casal de policiais, Brian e Kate Maggiore, foi morto enquanto passeava com o cachorro à noite. Eles teriam cruzado o caminho do agressor e, ao reconhecer o perigo, tentaram fugir. Foram perseguidos e executados com tiros à queima-roupa.
Pela primeira vez, o estuprador havia matado 2 pessoas deliberadamente. Após esse crime, ele deixou Sacramento e passou a atuar mais ao sul, assumindo um novo nome na cronologia dos horrores: Original Night Stalker. Entre 1979 e 1986, os ataques passaram a ser acompanhados de assassinatos. Casais eram encontrados mortos dentro de casa, amarrados, espancados, com sinais de violência sexual. As cenas de crime revelavam um padrão: controle absoluto, brutalidade crescente e ausência de pistas concretas. As vítimas, em sua maioria, não tinham conexões entre si. A única ligação era o modo de operação. Em 1981, a médica Sherry Domingo e seu namorado Gregory Sanchez foram encontrados mortos em Goleta. Ele tentou reagir e foi morto com um golpe violento. Ela, estuprada e assassinada em seguida. Assim como os demais casos, o crime permanecia sem solução. Em 1986, o último crime atribuído ao Golden State Killer chocou a Califórnia. Janelle Cruz, de apenas 18 anos, foi estuprada e morta dentro da casa onde morava com a família. A brutalidade do ataque e a juventude da vítima deram ao caso grande visibilidade, mas o assassino desapareceu completamente depois disso. Durante mais de 30 anos, a identidade do monstro permaneceu um enigma. Vítimas envelheceram sem justiça, investigadores se aposentaram, teorias surgiram e desapareceram. O medo se dissipou lentamente, mas o mistério ficou. E tudo isso, descobriu-se mais tarde, era obra de um único homem: Joseph James DeAngelo Jr., ex-policial, veterano da Marinha, pai de família. Quando os crimes começaram, ele trabalhava justamente no cumprimento da lei, usando o conhecimento interno para manipular investigações e evitar ser pego. Mas se ele era tão meticuloso, tão cauteloso, o que finalmente permitiu sua identificação após décadas de silêncio. Durante décadas, o caso do Golden State Killer parecia um quebra-cabeça impossível de resolver. Na ausência de bancos de dados de DNA integrados, sem tecnologias digitais para rastrear padrões e com departamentos de polícia fragmentados em jurisdições isoladas, a investigação se tornou um emaranhado de evidências desconectadas. No final dos anos 70 e início dos 80, cada região da Califórnia lidava com os ataques de forma isolada. Em Visalia, ele era o ransacker. Em Sacramento, o estuprador em série. No sul do estado, o assassino brutal de casais. Nenhuma autoridade tinha acesso ao todo. Os crimes, apesar de semelhantes, não eram conectados, e o autor se aproveitava disso para continuar impune. Foram criados perfis psicológicos, hipóteses sobre seu comportamento, mas nenhuma pista concreta. A imprensa alimentava o mistério com manchetes sensacionalistas e a opinião pública cobrava respostas. Algumas vítimas começaram a relatar chamadas telefônicas perturbadoras anos após os ataques, como se o agressor estivesse observando, ainda por perto. Ele parecia invencível. Na década de 1990, a ciência forense avançou e o DNA se tornou uma ferramenta de investigação. Foi nesse momento que o FBI percebeu que os crimes do East Area Rapist e do Original Night Stalker haviam sido cometidos pelo mesmo homem. A unificação dos casos levou ao surgimento de um novo apelido, cunhado por Michelle McNamara, uma escritora e investigadora independente: Golden State Killer. Michelle mergulhou na investigação com obsessão. Seu blog, True Crime Diary, começou a reunir dados dispersos, conectar eventos e pressionar as autoridades. Ela entrevistou vítimas, analisou relatórios e propôs teorias. Embora tenha falecido antes da prisão de DeAngelo, seu trabalho foi fundamental para manter o caso vivo. Enquanto isso, a polícia continuava acumulando frustrações. Várias pessoas foram interrogadas, comparações de DNA foram feitas com estupradores e criminosos condenados, mas nada batia. O assassino parecia ter desaparecido sem deixar rastro. Foi então que, em meados da década de 2010, surgiu uma ideia ousada: usar bancos de dados genéticos públicos, aqueles em que pessoas comuns submetem seus testes de ancestralidade para conhecer sua origem familiar. A plataforma GEDmatch permitia buscas por semelhança genética com indivíduos desconhecidos,
abrindo uma nova possibilidade para casos arquivados. Os investigadores carregaram o DNA do Golden State Killer nesse sistema e encontraram uma correspondência parcial com um parente distante. A partir disso, criaram uma árvore genealógica inversa do parente vivo para possíveis suspeitos, eliminando pessoas por idade, localização e histórico. Foi um trabalho meticuloso, quase artesanal. Restaram alguns nomes, entre eles Joseph James DeAngelo Jr., um homem discreto, com histórico militar e policial, morador do subúrbio de Citrus Heights. Ele tinha a idade certa, morava perto de muitos dos locais dos crimes e havia sido demitido da polícia nos anos 70 por roubo em uma loja, uma pequena infração, mas suficiente para levantar suspeitas. Mesmo assim, ainda era necessário confirmar a identidade sem alertá-lo. Os agentes o seguiram discretamente, recolhendo objetos que ele descartava em locais públicos. Um lenço de papel, um copo de plástico. O DNA foi extraído e comparado ao das cenas de crime. E então veio a confirmação. Após mais de 40 anos, a identidade do Golden State Killer estava desvendada. A prisão ocorreu em 24 de abril de 2018. DeAngelo, aos 72 anos, foi detido em sua casa sem oferecer resistência. Morava com a filha e os netos. Levava uma vida pacata e silenciosa. Os vizinhos ficaram em choque. Para eles, Joseph era apenas um idoso solitário, um ex-mecânico. Ninguém jamais desconfiou do passado brutal que ele escondia. Durante os interrogatórios, DeAngelo pronunciou uma frase que assombrou os investigadores. Eu não queria fazer isso, mas havia outra pessoa dentro de mim. Com a prisão, um novo desafio surgiu. Como confrontar décadas de traumas, reunir evidências antigas e garantir justiça a tantas vítimas? Quando a notícia da prisão de Joseph James DeAngelo se espalhou, o país inteiro ficou em choque. O homem responsável por um dos maiores pesadelos criminais dos Estados Unidos não era um forasteiro, nem um criminoso típico. Era um idoso de aparência frágil, que andava de bicicleta pelo bairro e fazia compras em supermercados como qualquer outro avô americano. Mas bastaram poucos dias para que a máscara caísse. Ao longo dos anos, DeAngelo havia vivido uma vida dupla. Enquanto criava 3 filhas e mantinha um casamento, escondia dentro de si uma história de terror, abuso e assassinato. Ele foi formalmente acusado por 13 homicídios e dezenas de estupros. Embora muitos desses crimes já tivessem prescrito, ainda assim, o número real de vítimas é provavelmente muito maior. O julgamento começou em 2020, no auge da pandemia, e foi um dos mais aguardados da história recente. DeAngelo, aos 74 anos, apareceu em cadeira de rodas, frágil e calado. Durante meses, ele se manteve em silêncio, sem demonstrar emoção, encarando as câmeras com um olhar vazio. Mas o que mais comoveu o mundo foram os depoimentos das vítimas. E caso você estiver gostando da história, deixe um comentário do que está achando e curta o vídeo para apoiar o nosso canal. Mulheres agora idosas, casais sobreviventes, filhos de vítimas assassinadas, todos foram até o tribunal e, por fim, puderam falar diretamente ao homem que lhes roubou a paz. Algumas choraram, outras gritaram. Uma delas disse: "Você não destruiu minha vida, eu sobrevivi a você." Foi um momento de força coletiva, de reconstrução, após décadas de silêncio, em um acordo judicial para evitar o julgamento completo, que poderia levar anos. DeAngelo se declarou culpado de 13 assassinatos e 13 sequestros, com intenção de estupro, recebendo 11 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a audiência final, ele quebrou o silêncio e murmurou uma frase quase inaudível: "Sinto muito, tive um monstro dentro de mim." Mas para as vítimas, era tarde demais para arrependimentos. A reviravolta, porém, não foi apenas a prisão do criminoso, foi o impacto transformador que o caso causou na ciência forense e na legislação. A utilização de genealogia genética para resolver cold cases se tornou um marco, abrindo portas para investigações semelhantes em todo o mundo. Ao mesmo tempo, o caso acendeu debates intensos sobre a ética do uso de dados genéticos públicos. Até que ponto o Estado pode usar essas informações e o direito à privacidade dos familiares que jamais consentiram com isso? Em meio a tantas perguntas,
Uma certeza se firmou: o tempo pode passar, mas a verdade, em muitos casos, permanece viva, à espera de ser descoberta. Mas como entender o que leva alguém a cometer crimes tão meticulosamente planejados durante anos, enquanto mantém uma vida aparentemente normal? Que tipo de mente habita um homem como Joseph DeAngelo? O caso do Golden State Killer escancarou as rachaduras de um sistema que, por décadas, falhou em proteger seus cidadãos. Mostrou como a fragmentação entre departamentos, a limitação tecnológica e até o preconceito de gênero, em uma época em que muitas vítimas não eram levadas a sério, contribuíram para que um criminoso como Joseph DeAngelo agisse impunemente por tanto tempo, mas também revelou a resiliência de vítimas que, mesmo marcadas pelo trauma, jamais desistiram de buscar justiça. O silêncio que ele tentou impor foi quebrado, não apenas pelos avanços científicos, mas pela persistência de pessoas comuns, como Michelle McNamara, e de investigadores que se recusaram a esquecer. DeAngelo hoje vive isolado em uma prisão de segurança máxima, sem chance de liberdade. Mas a cicatriz que ele deixou na memória coletiva da Califórnia e do mundo é profunda. O rosto do monstro finalmente foi revelado, e o legado do caso permanece como um alerta. O mal, muitas vezes, se esconde atrás das aparências mais inofensivas. Se este caso te impactou, considere compartilhar o vídeo. É importante lembrar das vítimas, refletir sobre o papel da justiça e debater os limites da tecnologia na luta contra o crime. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que merecem ser contadas.